Olá pessoal, estamos aqui novamente para falar sobre esse episódio da retrospectiva de 2025. Nos outros episódios eu falei sobre transporte público, sobre saúde e agora eu vou falar sobre educação. Tiveram nesse podcast pessoas muito importantes e relevantes que nós falamos sobre educação. O professor e advogado Fernando Maraninsky, a professora e advogada Mirá, né? A secretária de Educação, a Justina, do governo Chico brasileiro. Tivemos a presença do professor Amaury, um dos diretores do Bertone. Tivemos a nossa professora também, a psicóloga Aline, que falou sobre educação, sobre cuidado com a criança, sobre autismo, TDAH. Tivemos aqui a Luciene, a psicopedagoga, que falamos sobre autismo, sobre TDAH, né? Dislexia, né? Tivemos várias pessoas importantes. Tivemos a presença da vereadora Valentina, a professora Márcia, o vereador Adnan. Então, gente, nesse podcast de educação, eu falei também da Central de Libras, né? Como isso é importante, né? Falei também tivemos entrevistando a instituição APASF, que é onde se ensina a língua de Libras, né? Se você quer aprender a se comunicar com os surdos, então é a oportunidade de se inscrever lá na PASF. A PASF, ela tem o curso de Libras. Mas na educação, eu falei do problema seríssimo, que é o problema, nós tivemos também a reitora da UNILA, nós falamos da violência que o professor sofre, né, da falta de diagnóstico, se a criança tem TDAH, né? Falei da importância de se discutir um projeto de educação, porque é inadmissível a gente ter hoje 30, 40 alunos numa sala de aula para um professor. Cheguei a sugerir de cada 10 alunos ter um professor e um tutor, né? Para cada 10 alunos você colocaria um tutor, que seria estudante de psicologia, de pedagogia, estudante de magistério, que podia estar fazendo estágio ou sendo contratado para trabalhar junto. Então, numa sala de aula com 40 alunos, você teria um professor e 4 tutores. Isso você conseguiria administrar uma educação melhor para o teu filho. Então, essa é uma discussão que eu pretendo trazer ainda aí para a sociedade, para se discutir. Nós temos que discutir a educação. A educação do jeito que está é humanamente possível. Por isso que ninguém hoje quer mais dar aula. Eu falei também da quantidade de professores afastados para a saúde mental, né? Professores com estresse e temos vários vídeos mostrando às vezes o professor ele não consegue. Como é que ele vai dar aula numa sala de aula que às vezes tem 3 autistas, tem 5 TDAH, fora as crianças que não têm diagnóstico? Então, criança com dislexia, descalculia, e são muitos problemas na área da educação. Às vezes um aluno que tem problema familiar, ele não consegue acompanhar. Então nós precisamos seriamente mesmo fazer uma discussão. Eu já propus isso, trouxe vereadores, eu propus para alguns vereadores trazer essa discussão, trazer as universidades. Trouxe a reitora da UNILA, a Diana, ela mesmo reconheceu que há um distanciamento entre a universidade e a sociedade. Nós precisamos aproximar os cientistas da nossa realidade. E o papel da Câmara
e do poder público é fazer essa articulação, é fazer com que a gente comece a trazer projetos. Vai se construir uma escola, aonde vai ser construído? Para não acontecer o que aconteceu em governos passados, se construiu um CEMEI num bairro onde a maior população é idosa. Por falta de quê? Estudo, né? Então você tem que estar sempre trazendo uma discussão. Vai se construir agora o hospital lá na Vila Porte. Será que lá é o local adequado? Né? Então tudo isso passa por quê? Por uma discussão, uma relação entre o poder público e a participação popular, trazer as entidades ligadas aos assuntos, né, para que a gente possa avançar nessa questão de educação, de saúde. Tudo isso é importante e relevante. Por isso que esse podcast ele tem um compromisso. E o compromisso dele é trazer esclarecimento, trazer informação. E aí eu gostaria que você colocasse aí nos comentários quais os assuntos que você gostaria que eu fizesse nesse podcast para falar de educação. Quem você gostaria que viesse aqui para falar de educação? Né? Aí a gente traz as pessoas que são relevantes para vocês, porque o mais importante é você. Mas tem uma coisa que é clara: esse podcast é um podcast que traz assuntos polêmicos, mas que são relevantes, e traz conhecimento para você, porque conhecimento, informação é tudo, é poder. Então o que falta na nossa sociedade é essas informações relevantes. E aí, pessoal, estou muito feliz com o podcast, porque eu sei que vocês estão dando valor a esse canal, mas continue. Se você não é inscrito, se inscreva. Mas, se você já é inscrito, toque o sininho nesse vídeo, compartilhe ele com a sua família, com o seu grupo de amigos, né? Mas comente, faça o comentário que você achar relevante. Isso para mim é muito importante e é importante para o YouTube, tá certo? Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo.